Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá continuar, né? E como eu comentei com vocês no último vídeo, eu quero fazer esse vídeo agora falando sobre um pouco, né, sobre o perfil de um aluno de pós-graduação, né? E quando eu falo perfil, eu me refiro mais a questões de diferenças mesmo de alunos de pós-graduação, né? E assim, não tem muito o que falar sobre esse assunto, mas assim, eu acho que é um ponto interessante para trazer para vocês, porque ele até quebra um pouco a lógica da graduação. Então assim, quando a gente fala de graduação, geralmente faculdades públicas tendem aos alunos que estão numa turma, né, a sala tende aos alunos eles terem aí faixas etárias muito próximas, que seriam aí alunos que recém acabaram o ensino médio, então, sei lá, 2 anos defasados, assim. Geralmente é o que a gente percebe na prática. Tudo bem, alguns cursos mais do que outros podem ser que tenham alunos assim com idades mais avançadas, mas esses alunos geralmente acabam sendo exceções. Eu me refiro aqui a pessoas com 40 anos, com 50 anos, fazendo uma graduação, né? Geralmente esses casos aí são mais exceções. Já na pós-graduação, é muito interessante como esse cenário ele costuma mudar bastante. Tudo bem que isso depende muito da área. Como assim, Felipe? Existem algumas áreas do conhecimento onde é muito mais comum você fazer pós-graduação do que outras áreas. Então, por exemplo, a área de pedagogia. É muito mais comum você fazer um mestrado em pedagogia do que você fazer um mestrado em engenharia de computação. E isso, inclusive, reflete na dificuldade do processo seletivo. E aqui vai uma cultura geral para vocês. O programa de pós-graduação em pedagogia aqui da USP é muito mais difícil de entrar do que o programa de pós-graduação aqui da Poli em engenharia elétrica, o que é meio que um inverso do vestibular, né? Mas sim, isso acontece. Então, assim, no caso, por exemplo, de pedagogia, existe uma tendência, tá, ao corpo discente, né, aos alunos de pós-graduação serem mais jovens. Já aqui no caso da engenharia elétrica, por exemplo, é muito interessante, porque eu fiz meu mestrado, hoje em dia eu faço meu doutorado, e geralmente, assim, pelo menos nas matérias que eu fiz, né, eu era um dos mais novos da turma, tá? Porque aqui na engenharia elétrica é muito raro a pessoa acabar a graduação e já emendar uma pós. São algumas exceções, né? Geralmente a pessoa ela acaba a graduação, ela fica aí um tempo no mercado, que vai variar bastante, e aí ela pensa e faz uma pós-graduação, tudo bem? E é muito interessante isso, porque então você tem numa sala de aula você com seus, sei lá, 25, 26 anos, vai ter pessoas com 40, vai ter pessoas com 50, vai ter pessoas com 60, assim, já fiz matéria de pós que tinha gente com 60 anos de idade, né? E é muito interessante, porque você aí pensando na vida e a pessoa às vezes até tem netos já, né? E está lá do seu lado na sala de aula. Então uma coisa muito interessante que acontece. Então assim, já para tranquilizar alguns de vocês que pensam em fazer pós-graduação, de maneira alguma a idade é um fator limitante aí, por mais velho que você seja, tá? Pra você ter uma ideia, eu já presenciei alunos de mestrado e de doutorado com 70 anos, o que é uma coisa bem interessante de se pensar, porque é um caso onde o orientador é mais novo do que o orientado, mas sim, eu já presenciei por isso. E esse pessoal consegue defender normal, eles conseguem o título deles, né? Tudo bem que geralmente uma pessoa que vai fazer uma pós tão tarde assim na vida é muito mais por satisfação pessoal do que por usar aquele título para alguma coisa propriamente dita, tá? E eu acho super válido isso, né? Então assim, vocês aí que têm idade avançada e que se preocupam com isso, em fazer pós, de maneira alguma, tá? E uma coisa também bastante interessante que a gente vê na prática é o seguinte, vamos pensar assim, vamos trazer aqui o meu caso, o caso da computação. Então eu estou numa sala de aula e do meu lado tem um cara bem mais velho, por exemplo, esse aqui é um caso hipotético, tá? Não é que aconteceu. Um cara bem mais velho e esse cara, sei lá, ele é CEO de uma empresa, por exemplo. Então o cara ele é mega desenvolvedor de uma empresa. Quer dizer que necessariamente esse cara ele é muito bom na área científica? Não, na verdade não, tá?
Eu já vi vários casos que a pessoa ela é muito boa tecnicamente, muito competente na área técnica que ela trabalha, mas isso não necessariamente faz com que a pessoa ela assim seja extremamente boa na área científica. Ela pode ser que ela apanhe bastante nisso, tá? Então assim, você ser muito bom tecnicamente não te faz necessariamente um cara muito bom cientificamente, tá? Então isso é até uma coisa para vocês ficarem assim pensando um pouco, porque acontece muito na prática, né? E acho que assim, é uma coisa bem interessante até, porque às vezes a pessoa pensa, não, se aquele cara ele faz muito sucesso, né, quer dizer que ele vai ser um ótimo pesquisador. Na verdade não tem muita relação isso não, viu? Então é algo a se pensar sobre o assunto, tudo bem? Eu acho que eu tinha que falar era isso. Tudo bem que esse é o típico de vídeo que eu acho que uma vez que eu soltar ele ao longo dos meses seguintes, pode ser que apareçam algumas dúvidas aí sobre essa questão de perfil e etc. Mas se você viu esse vídeo, o dia que seja, né, quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade de colocar nos comentários aí que a gente vai conversando sobre o assunto, tudo bem? Então era isso, gente. Se cuidem e até o nosso próximo vídeo.